Olá, terceiro ano, tudo bem? Como vocês passaram o fim de semana? Conseguiram concluir as atividades que a professora mandou na sexta? Ou ainda não? Espero que já conseguiram, né? Hoje vamos voltar lá na nossa disciplina de língua portuguesa e vamos concluir a nossa unidade 3, tá bom? Vamos iniciar nosso capítulo 2 falando qual é a sua opinião. Nesse capítulo, vamos abordar o quê? O que é seção de um jornal, adjetivos pátrios, LH e LI. Quando será que devemos escrever LH ou LI? Então, vamos iniciar. Página 22 vai ter algumas perguntinhas sobre jornal. A professora vai fazer a leitura. Depois da aula, Emília comentou com seu pai que havia conhecido o jornal Joca. Ele aproveitou para mostrar à filha uma outra publicação feita para crianças e jovens, a revista Ciência Hoje das Crianças. Emília ficou muito interessada em uma parte da revista chamada Fale Aqui, na qual são publicadas cartas e e-mails enviados pelos leitores da publicação. Seu pai explicou que essa é uma seção entre muitas outras existentes na revista, tais como Mundo Animal, Loucos por Ciência, Gente da Nossa História, Ciência e Tecnologia. Então, o que é seção? Seção, ela é nada mais, nada menos que cada uma das divisões por assunto de um jornal ou revista, tá bom? Então, uma seção, ela é uma parte do jornal. Em uma revista ou jornal de sua preferência, encontre os nomes das seções que o compõem. Então, quem tiver jornal aí na casa, abra o jornal, vê quais seções que tem nesse jornal, tá? Sobre o que fala esse jornal também e acrescentem ali na número 1. Na número 3, vai estar falando por quais motivos você acredita que os leitores escrevem cartas ou e-mails para a revista Ciência Hoje. Para elogiar a qualidade da revista? Sim, pode ser. Para contar como conheceu a revista? Sim. Comentar uma notícia publicada na revista? Sim. Indicar um amigo para comprar ou assinar a revista? Não, né? Fazer uma reclamação sobre algum erro publicado na revista? Sim. Lá na 4. Quem é o destinatário das cartas ou e-mails publicados na seção Fala Aqui, da revista Ciência Hoje das Crianças? Então, quem é? A própria revista. Na página 23, vai ter duas leituras, tá? Vai ter 2 textos. Peço que vocês façam a leitura desse texto, prestem bastante atenção, porque na página 24 vamos fazer a exploração do texto. Então, lá na página 24, como eu sei que vocês já leram, né? Ou vai pausar o vídeo agora para vocês lerem, a professora vai ajudar vocês a completar, tá bom? Então, lá na 1. Os textos que você conheceu são chamados do quê? Carta do leitor. Eles são uma forma de o leitor se comunicar com a relação de uma revista ou de um jornal. De acordo com o que você estudou sobre carta e os textos que acabou de ler, assinale um X na afirmação correta. Então, a carta do leitor tem função de contar um segredo? A redação ao jornal que você recebeu? Não, né? Não falou nos textos isso. Em uma carta do leitor, o autor pode dar opiniões sobre uma notícia que leu para fazer sugestões sobre assunto que gostaria de ser publicado? Sim, né? Então, a nossa resposta vai ser o segundo quadrinho que nós vamos assinalar um X. Na número 2, está dizendo assim: além de um elogio, os leitores também
fazem uma sugestão à revista. Então, quais são? Eles fazem? Fazem, né? Os autores sugerem o quê? Que a revista publique novas notícias sobre o porquê os gatos caem de pé, tá? E o megalodonte, tá bom? Essa vai ser a resposta da nossa 2. Número 3. O que podemos afirmar sobre os autores desse texto? Vamos responder o quê? Que eles consideram as notícias sobre o destaque do lixo e reciclagem muito interessantes. Na 4, nós vamos copiar o título de cada texto. Qual o título do texto 1? Vamos copiar. Na página 25, qual o título do texto 2? Vamos copiar. Encontre no texto 1 a palavra que faça referência ao título e escreve, então, aquela palavra, megalodonte. Lá na nossa 5, na B. A primeira carta do leitor, texto 1, traz a informação que você indicou na atividade anterior. Por que você acha que aconteceu? Então, ela indica? Indica. Ou seja, não. Ela não indica. O professor errou. Ela não indica. Porque quanto ao número de edição da revista nessa carta, pois ela fala da publicação de maneira geral. Então, indica? Não indica, tá bom? A número 6 vai ser de pintar. A número 7, completar. Número 9, tá? Vamos deixar sem fazer, não precisa estar fazendo a número 9. E vamos para 10, 11 e 12. Na nossa 10 está dizendo assim: observe atentamente e responda. Qual parágrafo aparece em negrito? O segundo. Qual parágrafo aparece em itálico? O terceiro. Qual parágrafo aparece sem nenhum destaque? O primeiro. A 11. Após responder às atividades anteriores, verifique as diferenças e as semelhanças entre as cartas. Então, vocês vão fazer a leitura novamente e vão perceber a diferença e a semelhança e vão escrever ali na nossa 11. Na nossa 12, nós vamos colocar se é verdadeiro ou falso. Ambas as cartas são enviadas pelo correio? Verdadeiro. O remetente está presente nas duas cartas? Verdadeiro. Tanto a carta do leitor quanto a carta pessoal são direcionadas a amigos e familiares? Falso, né? Pois ela pode ser direcionada a qualquer pessoa. Apenas na carta pessoal encontramos a opinião de alguém sobre um determinado acontecimento? Não. Falso, então. Os dois tipos de carta terminam com despedida e assinatura? Sim. Então, página 29, página 30 e página 31 não precisamos fazer. E vamos lá no finzinho da página 31, que vai estar falando sobre adjetivos, o que é, e adjetivos pátrios. O pai de Emília propôs um desafio à filha. Ela deveria identificar quais elementos da imagem a seguir têm a característica mencionada na sequência. Então, vamos fazer? Ali tem um queijo, um micro-ondas, um livro, uma zebra e um carro. Então, o que pode ser elétrico? O quê? O micro-ondas. O que pode ser furado? O queijo. O que pode ser listrada? A zebra. O que pode ser vermelho? O carro. E o que pode ser interessante? O livro. Então, as palavras usadas para caracterizar os seres, ou seja, lugares, objetos, pessoas ou animais, são chamados de adjetivos. Por exemplo, a zebra, ela é o quê? Listrada. O carro pode ser vermelho. O livro, interessante. Então, isso são adjetivos, tá bom?
Lá na 2, nós vamos substituir as expressões em destaque por o adjetivo. Adjetivo é o quê? Pode ser composto de uma única palavra ou de um conjunto de palavras. Então, lá na A, o jardim do castelo era cheio de flores. Então, como vai ficar? O jardim do castelo era florido. Na B, no País das Maravilhas, há cogumelos de muitas cores. No País das Maravilhas, há cogumelos coloridos. Na C, apareciam cavalos que podiam voar. Então, como vai ficar? Apareceram cavalos voadores. A rainha era uma pessoa de muita bondade. A rainha era uma pessoa bondosa. A mãe de Emília gosta muito de perfumes da França. Então, a mãe de Emília gosta muito de perfumes franceses. Na nossa página 33, qual adjetivo poderia substituir a expressão da Índia para caracterizar o conjunto de chá? Então, a palavra chinês poderia ser substituído por chinês. Lá na nossa 4, na nossa 5, você sabe qual é a palavra que caracteriza as pessoas nascidas no Brasil? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Lá na 6, vocês vão completar com Japão, Inglaterra, belga ou Espanha. Então, japonesa, inglês, belga ou espanhola, tá bom? O que são adjetivos pátrios? Os adjetivos que indicam a origem de algo ou a nacionalidade de alguém são chamados de adjetivos pátrios. Por exemplo, japonesa, inglês, belga, isso são adjetivos pátrios, tá bom? Lá na 7, vocês vão pesquisar o município que vocês nasceram e o estado e vão escrever. Página 34 vai estar falando sobre de palavra em palavra. Vamos falar sobre a escrita do LH e do LI. Observem ali algumas imagens e coloquem o nome. Na primeira tem o quê? Baralho. Então, como a gente se fala? Baralho ou baralho? Baralho. Então, escrevam baralho. Coelho. A gente se fala coelho ou coelho? Coelho. Família. A gente se fala família ou família? Família, né? E bolha, a gente se fala bolha ou bolha? Bolha, né? Então, lá na 4, vocês vão escrever as palavras que vocês colocaram ali nos quadrinhos, tá? Quais palavras que são com LH e qual palavra que é com LI. Então, as palavras com LH vai ser o quê? Barulho, coelho e bolha. E as palavras com LI, família. Lá na 5, vocês vão completar as palavras família, telha, pilha, auxílio e olho. Então, família que se fala. Telhas ou telhas, telhas. Pilhas ou pilhas, pilhas. Auxílio ou auxílio, auxílio. Olho ou olho, olho, tá bom? Assim que vocês completarem a página 35, vão fazer a página 36 e 37, tá bom? Que vai ser o nosso exercitando. Também vamos abrir o nosso caderno de atividades lá na nossa disciplina de língua portuguesa e vamos lá na página número 10. Na página número 10, nós vamos fazer a questão 2 e 3, a 4 não, tá? A 5, a 6 também não.
A página 14, a nossa 9. Na página 15, a nossa 11. E na página 16, a nossa 13, tá bom? Então, vamos concluir hoje, segunda-feira, tá? Hoje, amanhã, terça, a nossa disciplina de língua portuguesa, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, a professora está à disposição. Até mais!